terceiro ano! Como é que vocês estão? Estão bem? Meu nome é Stephanie, sou professora de História e hoje a gente vai se aventurar pela história juntos. Então vem comigo! Bom, antes da gente começar falando do nosso assunto, que vai ser bem legal, prometo pra vocês, é bem importante vocês lembrarem que tudo aquilo que a gente for falar tá lá no livro didático de história de vocês, no primeiro volume, nesse daqui. Hoje a gente vai falar sobre viver nas cidades. Então vem comigo que vai ser bem legal. Bom, quando a gente olha para a cidade, existem duas coisas que é bem importante da gente lembrar. Existem os espaços públicos e os espaços privados. Existem esses dois tipos. O que é um espaço público? Vamos pensar nisso, né? Um parque, um hospital, ruas, avenidas, os lugares que são públicos, né? Geralmente eles são mantidos pelo governo, pelo estado. Trouxe aqui esse exemplo para vocês de um parque. No parque a gente pode brincar, a gente pode ir livre, né? Claro, depois que tudo isso passar, né? Agora é momento de ficar em casa. E falando em casa, é importante a gente pensar nisso, que a casa é um espaço privado, que não é todo mundo que pode entrar lá, né? Existe um dono, existe alguém que mantém ela, que não é o Estado. Além disso, né, além das nossas casas, comércios, shoppings, cinemas, tudo aquilo que for privado, que existe alguém que é dono, não é do Estado, então não é público, ele é privado. Trouxe um exemplo para vocês aqui de uma lojinha. Uma lojinha, né, nessa lojinha aqui, por exemplo, tá vendendo roupa, guarda-chuva, essas coisas, é um espaço privado, porque tem um dono. Então é bem importante a gente lembrar disso, espaço público e espaço privado. O lugar onde você está agora, né, que é a sua casa, é um espaço privado. E quando você, né, vai para sua escola, essa escola é um espaço público. Bem importante a gente lembrar disso. E você já parou para pensar em como as pessoas viviam no passado? Bom, no começo, elas ficavam passeando por aí, se deslocando e tal, e a gente chama isso de nomadismo. Eles eram nômades. E aí, eles começaram a morar em cavernas. Por isso, muitas das cavernas têm aquilo que a gente chama de pinturas rupestres, que são aquelas pinturas, né, tão famosas, feitas pelos primeiros homens, pelas primeiras pessoas que habitaram o nosso mundo. Então, eles começaram morando na caverna. Com o passar do tempo, eles foram se sedentarizando, que a gente chama esse processo de sedentarização, sedentarismo. Ou seja, começaram a fixar local, morar em um local específico, geralmente próximo aos rios, né? Tô dando um spoiler, a gente já vai falar sobre isso. Mas eles começaram a fixar local. Começaram a plantar, começaram a cuidar de animais, começaram a domesticar lobos. Várias coisas interessantes que começaram a acontecer com esses primeiros grupos. E no nosso livro a gente pode perceber isso, né? Nessa imagenzinha. Começaram a criar casas com as coisas que tinham disponíveis para eles e começaram a criar uma nova lógica de vida, porque até então eles viviam em cavernas. Com o passar do tempo, né, essas casinhas começaram a crescer, as pessoas começaram a aumentar, a população, né, começou a crescer, e eles começaram a ter a necessidade de criar cidades. E essas cidades, né, a gente fala das primeiras grandes civilizações do mundo, elas foram feitas perto de rio. Todas elas têm essa característica em comum, né? Principalmente se a gente for pensar lá no continente africano, né? A gente pode pensar nisso, por exemplo, no Egito. O Egito é chamado de Dádiva do Nilo. O Nilo é um rio que corta o país inteiro, né? Naquela época não era um país. Mas os primeiros povos que ali habitaram começaram a usar aquele rio para isso, né? Para se abastecer. Primeiro porque todo ser humano precisa de água, né? Você não toma água? Olha, tô aqui com a minha, então tomo direto. Os animais precisam de água e a água é essencial para a agricultura, então eles começaram a utilizar disso. A gente também tem no nosso livro um exemplo disso, que é uma imagem, né, de uma obra de arte, que é sobre as margens do rio Nilo. Certo? Conseguiu dar uma olhadinha aí? A gente tá vendo, né, as pessoas vivendo nas margens do rio Nilo. Isso tá no livro de vocês, no livro didático. É bem interessante a gente lembrar disso. Então a gente começa a perceber a importância da água, né? Que é algo que a gente sempre tem que lembrar. Mas com isso, né, a galera começou a morar ali, começou a crescer, estavam plantando, estavam colhendo, começou a sobrar bastante alimento. Então, por exemplo, na minha plantação começou a sobrar arroz. Começou a sobrar muito arroz, tal. E eu poderia trocar isso com outra pessoa. Sabe, meu vizinho, ele tinha batata. E eles começaram a fazer trocas.
com essa troca, começou a surgir o que a gente chama de comércio. Por exemplo, hoje em dia, né, muitas vezes a gente vai aonde? Vai no mercado, vai numa loja comprar comida. Mas não, o comércio surgiu com isso, com a troca de alimentos. A gente consegue dar uma olhadinha aqui, nesse mercado, né, representado nessa obra de arte, o mercado de outros tempos, né? Então a gente percebe que era tudo vendido nas ruas. Aqui, né, na imagem a gente consegue ver o homem com aquilo que parece um pato, né, os cestos de alimento, as pessoas debruçadas escolhendo. Então a gente percebe que esse comércio ele foi se desenvolvendo, nem sempre foi do jeito que é. É bem importante a gente lembrar disso na história, né? As coisas nem sempre são do mesmo jeito. É muito legal a gente olhar para a nossa realidade de hoje, pensar que a gente tem um mercado, que a gente tem lojas, que a gente tem diferentes tipos de coisas, mas que elas foram se desenvolvendo, elas não estavam lá, né, desde sempre. Elas foram desenvolvendo junto com o desenvolvimento da humanidade. Mas já que a gente estava falando sobre água, né, e a gente parou para pensar, bom, as primeiras cidades, né, elas surgiram perto dos rios. A gente viu o exemplo do Nilo, a gente viu, né, a questão do Egito, dessa sociedade egípcia que surgiu ali. E aí, aposto que você deve ter pensado, bom, mas tem lugares que não tinha água. Como é que essa água chegava? Então, vou explicar para você. Antigamente, existiam pessoas responsáveis por buscar água nos rios, nas fontes e nos chafariz. O chafariz, né, primeiramente, quando ele foi feito, ele não foi feito com o intuito de decorar. Hoje em dia, às vezes, a gente olha, existe uma fonte e tal. Tá ali decorando, né, a nossa cidade, algum local. Mas ele foi feito no intuito né, das pessoas conseguirem buscar água com mais facilidade. Então, eles conseguiram, né, através do tempo, através da nossa história, começar a canalizar a água. De certa forma, indo para esse chafariz, então tinham pessoas responsáveis por ir lá buscar. Aqui a gente tem um exemplo, né, de um escravizado que tinha esse objetivo, essa função. Lá na cidade do Rio de Janeiro, tá vendo? Tá segurando aqui um balde, né, como se fosse um balde, um vaso, e a gente consegue ver vários escravizados indo ali buscando água, né, levando para algum outro lugar. Era uma cena comum da sociedade, não só da sociedade carioca, mas da sociedade brasileira e de tantos outros lugares no mundo. Mas atualmente, como que é aí na sua casa? Geralmente, nas nossas casas, a água já chega pelo cano, né? Então a gente abre a nossa torneira e a água tá ali, magicamente. E às vezes a gente nem pensa nisso, né? Como que isso acontece? Como é esse processo? Mas a gente tem que pensar nisso, né? Principalmente agora que a gente tá lavando bastante as mãos, que esse processo demorou pra acontecer. E que, infelizmente, ainda tem muitos lugares que não tem isso, que não tem água canalizada, né? Que é o que a gente chama de saneamento básico, que é ter essa qualidade de vida, que é um direito humano. Ter isso na sua casa, ter isso na sua vida. Então, principalmente nesses tempos que a gente tá vivendo agora, né, que é essa questão de lavar sempre as nossas mãos, de cuidar com a nossa higiene, é bem importante a gente lembrar isso. Que pode ser que a gente tenha na nossa casa, sim, o nosso saneamento básico, da gente abrir a nossa torneirinha, ter a chance de lavar a mão, mas que, infelizmente, muitas crianças não têm essa chance. Não têm acesso à água tratada, não têm acesso ao saneamento básico, e isso não é uma realidade fora do nosso país. Isso acontece dentro do nosso país e muitas vezes dentro da nossa cidade, né? Então é bem importante a gente lembrar disso sempre. E outra coisa muito importante que o nosso livro traz pra gente e nos relembra sobre as cidades e sobre tudo isso que a gente vive nas nossas cidades, é que nelas a gente consegue encontrar história. Você já parou pra pensar nos nomes dos lugares da sua cidade? Por exemplo, o nome da minha rua é o nome de um professor, né? Como que eu sei isso? Porque diz o nome da minha rua, professor fulano de fulano, né? E aí um dia eu fui pesquisar o porquê significava isso. Falei, bom, vou pesquisar. E eu descobri que ele era um professor muito conhecido na cidade e tudo mais. Então deram, né, o nome da rua que eu moro, o nome desse professor. Isso acontece em várias coisas da nossa cidade. Por exemplo, às vezes tem um hospital que tem o nome de alguém conhecido. Às vezes tem ruas, né, com nomes de presidentes, de pessoas famosas, figuras públicas, né? Que retratam a cidade de alguma forma, ou a cidade, ou algum momento histórico, algum momento político importante. Então é sempre legal a gente pensar nisso, que a cidade nos traz sinais da sua história, que a gente às vezes está passeando ali, ó, né, na nossa cidade quando é permitido, agora no momento a gente tem que ficar nas nossas casas, e a gente consegue ter essa realidade de entender um pouquinho da história dela. Público, o teu desafio vai ser o seguinte: pesquisar aí na sua cidade algo, pode ser o nome da sua escola, pode ser o nome de uma rua, pode ser nome de hospital, tá valendo. Várias coisas que tem na sua cidade, né? Às vezes nome de uma praça, nome de uma escultura, enfim.
pesquisar o porquê que tem esse nome, né? É sempre importante a gente pensar. Assim como um dia eu tive curiosidade de pensar no porquê que o nome da minha rua era esse, o teu desafio vai ser esse. Pesquisar aí na sua cidade algum espaço público, já disse, valendo escola, valendo hospital e tantas outras coisas, a rua também, e pesquisar qual é a história disso. Tenho certeza que você vai se surpreender com essa história e vai lembrar que a história tá no nosso dia a dia. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!